Bem na Pauta, entrevista aqui no Estúdio Bem Paraná, o deputado estadual Arilson Chiorato, que é o presidente estadual do PT. Arilson Chiorato está no seu segundo mandato de deputado estadual e é presidente do PT desde 2019. Eu sou a jornalista Marta Feldens e vou conduzir essa entrevista. A coordenação do estúdio é da jornalista Josiane Ritz e a operação técnica é do Evandro Soares. Deputado Arilson Chiorato, seja muito bem-vindo ao Estúdio Bem Paraná. Marta, muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui hoje para bater um papo sobre política, sobre eleições. Quero agradecer aqui o Bem Paraná, o Bem na Pauta, pela oportunidade desse diálogo saudável da nossa democracia querida. Vamos lá. Deputado, o PT elegeu só 3 prefeitos no Paraná este ano, e em 2020 haviam sido 8, né? Isso. Isso apesar de ter o governo federal, do presidente Lula, agora. Qual a avaliação da direção estadual para esse desempenho? Veja bem, Marta, a gente tem um partido que está sobre fogo cruzado, criminalização há muito tempo. Há 10 anos atrás, a gente estaria comemorando a eleição da Dilma, 2014, eleita em outubro de 2014. Daí para cá, a gente tem um processo tumultuado no Congresso Nacional, que é aquela triangulação feita pelo Eduardo Cunha, pelo Michel Temer, e pelo Aécio Neves e outros participantes desse processo, que acabou culminando no impeachment da Dilma logo à frente. Passado esse processo, tem o governo Temer, que vem destruir toda a política pública que o PT construiu. Aí vem a Operação Lava Jato, aí vem a prisão do presidente Lula e outras coisas mais. Assim, o resultado eleitoral, ele é substancial no sentido de depender a trajetória que a gente vem tendo. Quando você fala assim, o PT elegeu apenas 3 prefeitos, mas nós fizemos mais votos a prefeitos nessa eleição do que na outra. Nós fizemos no Paraná 37 mil votos a mais para prefeito que na outra eleição. Se não me engano, a gente tinha feito 190 e poucos mil votos e agora a gente fez 220 e poucos mil votos. Só que conseguimos fazer 3 prefeituras. Por que só 3 prefeituras? A gente disputou 7 prefeituras. A gente tinha 7, elegeu 8, um deixou o partido, ficamos com 7. Dessas 7, 6 foram para a reeleição. Elegemos 3 das reeleições. E perdemos prefeituras que a gente fez boa disputa, como é o caso de Guarapuava, que a gente perdeu a eleição por 60 votos apenas, numa manobra política do governador que tirou o candidato que estava em quarto colocado com 9% na quinta-feira e fez com que ele apoiasse o seu candidato que acabou ganhando a eleição por 60 votos. Então, tem vários fatores aí. Mas o partido aumentou os votos e, infelizmente, não conseguiu aumentar o número de prefeitos. Mesma coisa para vereadores. Nós tínhamos 123 vereadores no PT eleitos no ano de 2020. Nessa eleição, a gente elegeu 122, um a menos. Só que a gente fez 75 mil votos a mais para vereador. Feito 310 e fez 385 mil votos. Isso não é proporcional ao aumento do número de eleitores do Estado? O voto aumentou, mas a gente foi inserido numa federação junto com o PV, com o PCdoB, e a gente aumentou o PV, por exemplo, que saltou de 19 vereadores para 32, por conta dos nossos votos, inclusive. Então mudou a regra eleitoral, entrou essa novidade do 80-20, né? Você computava os votos na eleição passada de maneira diferente. Por exemplo, aqui em Curitiba, se fosse pelo modelo antigo de apuração, nós teríamos 4 vereadores. Agora a gente repetiu 3, os 3 que tinham, as 3 vagas que tinha. Então, essas mudanças fez com que o PT tivesse mais voto, mas menos cadeiras. Mas nacionalmente houve aumento de prefeitos. O Paraná é mais anti-PT que o resto do país? Não te digo que é anti-PT, porque o PT já governou cidades importantes do Paraná, como é o caso de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e outras mais. É que a gente tem um estado um pouco mais conservador que os demais. Há uma presença muito forte pelo ser aqui o berço da Lava Jato. Há também o governo do estado na figura do Ratinho, que tem uma força política muito grande, e é um estado que o Bolsonaro fez bastante voto. Então, todo esse ambiente, né, do lavajatismo, do bolsonarismo e do ratismo impactou, obviamente, no processo político. E a gente, embora tendo mais votos, não conseguimos ter um desempenho tão bom. O PT aumentou vereadores no Brasil, aumentou em 500 vereadores, saiu de 2.800 para 3.300, aumentou várias prefeituras, aumentou 37% o número de prefeitos, mas esse fenômeno se dá praticamente de Minas Gerais para cima. Então, assim, o estado de São Paulo teve um resultado
tão dificultoso como o nosso aqui no Paraná, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi um pouquinho melhor, porque conseguiu cidades importantes como Bagé, Pelotas, Rio Grande, mas também não aumentou as prefeituras. Então, a gente tem esse recorte regional, digamos assim, não é só o Paraná, a minha avaliação. Então, e aí o PT foi também pragmático nessa eleição municipal. Buscou alianças, e nem esteve na cabeça de chapa de cidades, por exemplo, como Curitiba, né? E qual é a avaliação dessa estratégia hoje, passada a eleição? Porque nem esses se elegeram, nem esses candidatos. Olha só, o que acontece, Marta? Na eleição passada, a gente lançou no Paraná 92 candidatos a prefeito, que fez os 8 que você colocou aqui. Nessa eleição, a gente lançou, se eu não me engano, 82 candidatos a prefeito. E aumentamos o voto, como eu te falei. Só que na eleição passada a gente ia candidato a prefeito de Curitiba, candidato a prefeito de Ponta Grossa, candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, candidato a prefeito de Francisco Beltrão. Nessa eleição nós optamos pelas alianças, para fortalecer o projeto político de frente ampla que o presidente Lula defende. Aqui em Curitiba nós apoiamos o Luciano Dutti, que fez 20% dos votos. Em Ponta Grossa nós apoiamos o deputado Aliel Machado, que também fez quase 20% dos votos do PV. Em Francisco Beltrão apoiamos uma candidata, lá em Foz do Iguaçu apoiamos o radialista Ayrton, do PSB. Então, houve uma estratégia de coalizão, pensando, obviamente, também nas eleições daqui 2 anos, presidenciais. 2026. Isso. E esse resultado, qual a avaliação desses resultados? Esses 20% aqui, 20% ali, era o que vocês esperavam? A gente esperava, por exemplo, ir no segundo turno aqui em Curitiba, mas teve um fenômeno diferenciado, que foi a questão da Cristina, né? Mas, em termos assim de projeto político, os partidos que fazem base da aliança que dá governabilidade ao presidente Lula, nós aumentamos em termos de frente. Você chama o PSB, o PDT, o PV, o PT, o PCdoB e outros mais, aí a gente aumentou. Você olha isoladamente o partido, como é o caso aqui do Paraná, a análise que você tem feita, a gente diminui. Mas na minha avaliação, o palanque do Lula vai estar mais forte em 2026 aqui no estado. A gente já teve um bom desempenho aqui na eleição passada. O Lula fez 38% no Paraná, não é por conta de toda a situação. A gente teve ele preso aqui, teve a Lava Jato, teve essa questão que a gente colocou aí do governo Ratinho, do Bolsonaro, a gente teve um bom desempenho. Então, a tendência agora é aumentar esse percentual de votos aqui no estado do Paraná. O que o Requião teve a ver com esses 38% de 2022? Colaborou muito. O Requião é uma figura pública que tem o nosso respeito, o meu particularmente. Foi um grande companheiro aí. Fez uma boa eleição para governador, fez 30% dos votos. Saiu muito magoado. Isso, acontece essas coisas, né? Infelizmente, nem tudo ocorre do jeito que a gente quer. Então, aconteceu isso. Mas ele contribuiu bastante. Parte desse desempenho do Lula se deve à candidatura do Requião. E para 2026, em termos de Estado, já que estamos falando que o palanque é muito importante para o Lula, essa mesma frente ampla, vocês acham que está garantida para 2026? Nós estamos construindo ela reconstruindo, né? Você sempre vai trabalhando isso. Quando teve a aliança para se formar em torno do Requião, eu fui coordenador desse processo. Até a gente aprendeu que era geringonça, por causa do modelo português, que unia partidos diferentes para uma coalizão. A gente fez ela aqui no Paraná, tinha mais pessoas no começo, depois, obviamente, com o processo eleitoral vai um para cá, outro para lá, mas ela se deu. E a gente vai construir novamente. Eu tenho articulado com o PSB, na figura do presidente Luciano Dutti, com o PDT, com o PV, com o PCdoB, tenho conversado com o PSOL, com a nunca rede. Vem, né? Toda vez é convidado, mas não vem. Convidado, mas não vem. Às vezes fica junto, às vezes não. É que depende muito da pauta, do contexto. A política é marcada por contexto regional e nacional. E às vezes a gente tem isso. Eu estou acreditando, Marcos, que a federação a nível nacional ela vai ser ampliada. A federação vai ser ampliada. Quais os partidos? Hoje tem PT, PV e PCdoB. Sim, mas quem mais eu acho que pode ter aí uma ampliação para trazer o PDT, o PSB, esses outros partidos mais próximos aí. Então, havendo a ampliação, nacionalmente, ela vai ter, é obrigatório se repetir no estado e no município. Então, a gente tem essa perspectiva. Vocês participam dessa articulação aqui, o PT do Paraná também ou não? Participo. Eu, como presidente estadual do partido, a gente tem reuniões nacionais, né, que tratam disso. Então, claro, o presidente Lula é muito importante que a federação seja ampliada, porque isso garante mais aliança, mais tempo de TV e coisas mais.
Mas vamos voltar a falar um pouquinho de Estado. Teria chance para 2026? Com certeza. Já tem Eu vejo? nomes? O que A vocês... gente está discutindo alguns nomes. Tem, por exemplo, o diretor da Itaipu, NVR. Pode ser um candidato pode do ser um grupo. candidato do PT, Uhum. né? Mas tem que ter nomes também do PSB, do PDT e de outros partidos. Tem 4 vagas nessa eleição. Um governador, um vice, um senador e um segundo senador. Então tem muita gente para compor. E eu vou fazer o possível para costurar essa aliança desses partidos aí. E, claro, quem sabe aí tem algum outro nome novo que possa aparecer, que possa estar junto com a gente, ou a gente está com ele também. Então, todo um cenário aí. Mas você muito enxerga positivo. algum nome novo que possa... Existem Tem vários surgido nomes. muito nome novo na direita, né? Tem, na esquerda também. Essas revelações, assim, elas acontecem em cada tempo. Tudo tem seu tempo. Então, assim, elas são construídas. Tem 2 anos ainda, Marta, e como a política é muito dinâmica, você consegue construir nomes. Uhum. Bom, falar um pouquinho do seu trabalho como deputado. Na Assembleia Legislativa, você, enfim, é oposição e se pauta, pelo que eu vejo, assim, muito em função de enfrentamento a projetos do governo ligados à terceirização, à privatização. Só que é um trabalho meio inglório, né? Vocês não estão conseguindo adesão de gente fora da bancada da oposição. Mas a gente está convencendo o povo. Convencendo está errado. Às vezes você não tem a vitória na Assembleia, na votação, mas você tem a vitória de conscientização política das pessoas. O tema, por exemplo, da Copel, que mexeu bastante com o Estado, a gente sempre alertando a não necessidade de vender a Copel, de privatizá-la por conta do serviço que ela prestava e também da condição financeira muito favorável ao Estado, que a empresa é muito lucrativa. Uhum. Agora privatizou e as pessoas estão sentindo a deficiência no serviço, interrupções de energia e outras coisas mais. Então, assim, a gente vai construindo isso. Essas batalhas, embora não tenha ganho na votação, mas você tem o ganho na compreensão das pessoas. Se você olhar, olha o que virou o Paraná nos últimos anos. Você me permite? Permito. Então, vamos lá. Começamos, o Ratinho vendeu a Copel Telecom, principal companhia em fibra ótica nos 399 municípios do Paraná. Lucrativa. Não tinha problema financeiro. E passava toda a transmissão de dados do Estado lá. Depois vendeu a Copel Energia. Vendeu lucrativa. Vendeu a Compagás, uma empresa essencial para 3, 4 regiões do Estado, que ela não perpassa o Estado todo, mas tem regiões importantíssimas, como aqui em Campo Largo, toda a cerâmica é feita com gás da Compagás, por exemplo. Vendeu também. Aí ele veio e trouxe de volta a temática do pedágio, caro de volta, um modelo construído desde 2019 até 2022, pelo Tarcísio, Sandro Alex, o Ratinho e o governo Bolsonaro. E implementou. Que o governo Lula acatou. Não é que acatou. Já estava pronto, já estava feito o serviço. O governo Lula ainda diminuiu alguns problemas que o pedágio tinha, mas não tinha muito o que fazer porque já estava feito o processo. Você não esquece que em novembro eles queriam fazer o início desse processo, na transição do governo Lula para o Bolsonaro, eles queriam resolver isso. E a gente conseguiu fazer algumas medidas que mudou. Colocamos o contador de veículo que abaixa a tarifa, colocamos a questão do espaço, ao olhar sobre a contagem de veículos também que estava escondido nesse processo, tiramos aquele gatilho que chamava de no leilão que você dava o lance e cada percentual tinha que dar um aporte financeiro. Ele tinha aporte a partir de 1% que inibiu o desconto, a gente levou esse aporte para 18%, quer dizer, até 18% não tinha que dar aporte financeiro. Então, assim, mudamos várias coisas, mas ainda custou caro, vai custar caro e vai ser ruim para o Paraná. E os próximos lotes que estão por sair agora, essas coisas vão se refletir? Vai estar um pouco melhor? De preço vai estar maior, infelizmente, do que o estava. Agora vai ser feito o leilão do lote 3 e 6, que é o DDD 43 e o DDD 46, Telefone 43 e 46. E na minha avaliação, os preços, pelas condições que foram construídos, o edital, a concorrência é pequena. Você vê que em um dos leilões veio 2 concorrentes, no outro veio só. E o cara deu a proposta de 0,005% de desconto. Então, recapitulando, colocou o pedágio,
agora está aí fazendo uma concessão do Canal da Galeta, do Porto de Paranaguá, e é de um problema seríssimo para o Paraná, porque a gente vai pagar pedágio para importar e também para exportar. Vendeu as escolas do Paraná. 210 escolas, praticamente. Naquele processo do parceiro na escola. Parceiro da escola. Privatizou elas. Agora, essa semana passada, privatizou a Celepar, a Companhia de Dados do Estado, que é super lucrativa. É a empresa que tem mais lucro no estado do Paraná. Sabe que ela, nos últimos 2 anos, ela teve 170 milhões de reais de lucro, dá 20% do faturamento de lucro. Qual empresa dá um faturamento desse? E mais do que isso, ela é a bola da vez. Hoje, armazenamento de dados e informação é tão valioso quanto a água, quanto luz, quanto energia elétrica, quanto petróleo. Uhum. É uma coisa de soberania, entendeu? E agora tem esse rumor aí da privatização do que sobra da Sanepar. Ou seja, só falta o Palácio do Iguaçu para ser vendido. O resto já foi. Bom, mas aí você diz, a gente ganha o povo conhecendo isso. Será que em todas essas... Uma Compagás, por exemplo, as pessoas percebem que tem diferença entre a gestão pública e a gestão privada? Talvez a Compagás não, que ela é mais direcionada para um determinado público. Agora a Copel, com certeza absoluta. O pedágio também, e assim vai. Então a gente vai sentir isso no bolso. Veja, Marta, o Ratinho, ano passado, aumentou o ICMS do Paraná em 1%. Tornou a alíquota mais cara do Brasil. Ele com dinheiro em caixa. Esse ano, o estado do Paraná começou o ano com 24 bilhões de reais em caixa. Claro, vendeu tudo que tinha. Tem uma receita grande para ser utilizada, não precisava fazer, por exemplo, um aumento de tributo. Aí, ao mesmo tempo que ele aumenta o imposto, ele aumenta a isenção fiscal. Quando o Ratinho assumiu o governo, ele dava 10 bilhões de renúncia de receita através dessas empresas que têm aí um abatimento de pagamento de imposto, né? Que a gente tem aí várias empresas do Paraná. Antigamente atrelada ao número de emprego fornecido e coisas do tipo, né? Hoje, esse valor de renúncia fiscal é de 20 bilhões. Dobrou. Então você tem de 20, o orçamento é quase 60 e pouco de corrente líquida, você tem quase 1/3 da arrecadação renunciada a favor de alguns setores estratégicos. O que eu defendo? Que não tenha isenção? Não, sim, eu ia perguntar defendo. isso, porque, na verdade, essa discussão também está na reforma tributária. Isso. E é motivo já de muita bronca, né? O que a gente tem aí é que as benesses são muitas e o retorno são menores. No Paraná não tem um sistema de revisão. Por exemplo, se a empresa está gerando tantos empregos, se a empresa está promovendo desenvolvimento local, se a empresa está fazendo isso aqui. Vou dar um exemplo para você da Ambev. Aquela empresa grandona, bonitona, que está na beira da rodovia ali em Ponta Grossa. Ela gastou para ser feita e colocada em funcionamento 420 e poucos milhões de reais. Certo? Muito importante. Gerou lá 400 e poucos empregos. Mas só isso, só porque ela é automatizada. Mas ela já recebeu isso de renúncia ao longo do tempo que ela está aqui. Então, está pago o investimento pelo próprio povo. O capital está lá e o retorno de hoje para isso. Assim, é essa a pergunta que eu quero fazer para você. E ela começa a contribuir a partir de quando? Então, se eu não me engano, daqui 2 anos. Né? Volta esse processo. Aí, isso compensaria em quanto tempo? É essa que não existe. Aliás, existe um segredo sobre essa avalanche de aumento, né, de benesses fiscais aqui no Paraná. A gente não consegue as informações necessárias. Trancado. Isso que eu sou deputado. Estou deputado eleito pelo povo e a gente não consegue essas informações. Não vem certinho o CNPJ, a empresa, quanto está sendo beneficiado. Vem por ramo de atividade, a gente tem que estar vasculhando, perguntando. Por quê? Porque é muita renúncia. 20 bilhões, Marta, é muita coisa. E a relação completa de empresas, vocês não conseguem? Agora a gente está conseguindo algumas informações maiores por conta do Tribunal de Contas ter obrigado. A gente ficou muito tempo aí brigando para ter informação sobre todo esse modelo antigo aí. Eu não sou contra a renúncia. Eu deixo isso bem claro para você que está ouvindo a gente, está acompanhando aqui. Eu não sou contra. Eu sou contra não ter um mecanismo de acompanhamento do quanto isso está sendo importante para o Paraná. Talvez se você renunciasse 10, será que se renunciar 10 não está tendo o mesmo efeito que os 20? Essa é a pergunta que tem que fazer. Entendeu? Essa é a pergunta.
que a gente tem, qual atividade mais que a gente precisa fazer para incluir aqui dentro ou tirar alguma que está para poder impulsionar algum setor. Não tem esse debate. Tem lá a renúncia por si só. Então, você pega as privatizações e a renúncia, é um ataque ao projeto de Estado que o Paraná tinha. E os governos estaduais parece que não abrem mão dessa guerra fiscal, né? Não. Existe o CONFAZ, que é o Conselho das Secretarias de Fazendas do Brasil todo, que tenta normatizar esse processo, mas a gente não tem isso consolidado. Cada um tem o seu modelo de atuação, por conta, obviamente, da sua particularidade econômica, a sua atividade econômica preponderante, o desenho, o arranjo produtivo local de cada estado é diferente. Um é mais voltado para a agricultura, outro mais para a indústria, outro para tecnologia de informação, e assim vai. Então vai ter na briga por conta disso. Mas aqui no Paraná, a gente precisa ter um debate sobre isso. Inclusive, esse próximo ano é o tema do nosso mandato. Fazer um debate político, sério, fiscal, equilibrado, respeitoso, sobre o quanto a gente está tendo aí desses benefícios fiscais. O que você pretende fazer? Levar as discussões para as regiões? Para as regiões. Falar com entidades de classe? FAEP, FIEP, FEComércio, sindicatos, trazer esse pessoal para debater. De repente a gente pode chegar a conclusões diferentes sobre isso, mas eu posso estar muito equivocado, mas a conclusão vai ser que a gente tem que reduzir isso. A gente pega e corta alguns investimentos. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Aquele mercadinho pequenininho que a gente vai na vila, ele não está contemplado no benefício fiscal. Aquela farmácia de 2 portas que é o pai, a mãe, o tio que toca, não está. Aquela lojinha na ponta do bairro, não está. Aquela mulher que está hoje fazendo pão, fazendo doce, tem um CNPJ, ela não está nessa renúncia fiscal. De repente tem que inverter a lógica. 71% quase dos empregos gerados no Paraná são por micro e pequenas empresas. Quem garante para a gente que a gente não tem que rever o benefício fiscal e passar para o pequeno parte dessa renúncia para ele poder continuar gerando emprego, pagando menos imposto e aquecendo mais a economia? Então, é um debate a ser feito. Vamos ver o que você vai conseguir com esse debate. Como é que você avalia até aqui o governo do presidente Lula? Olha, eu acho que é um governo que está fazendo o correto. A gente não pode esquecer de como o Lula assumiu o governo. Rombo fiscal alto, declarado e depois de trabalhado pelo governo, detectado que foi aumentado. A gente tem avanços na economia importante, a gente tem uma inflação mais tranquila do que os últimos 4 anos. Estamos numa situação de desemprego hoje de 6,5%, né? Quando você chega a 5%, você está quase na situação de pleno emprego. É um ponto positivo. Então, assim, a gente tem resultados expressivos. E tem entrega de políticas públicas muito boas pelo presidente Lula. Retomaram programas importantes, como Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, Farmácia Popular. Tiveram novos programas, como o Pé de Meia, que faz com que a permanência escolar seja aumentada. A gente tem também benefício financeiro para esses jovens que estão lá, que podem ajudar a família. Então, assim, tem coisas aí dando certo. Pelo grau de complexidade que ele encontrou o Brasil, eu acho que ele está avançando, e bem. E por que isso não se reflete assim em popularidade, aprovação ao governo? Eu vou entrar em Congresso daqui a pouco, porque o Congresso a gente sabe que o presidente perdeu, né, na eleição. Sim. Mas, junto à população... Olha só, a gente tem hoje um cenário diferente dos últimos anos de análise política. Se você me perguntasse isso quando a gente perdia a eleição para o PSDB ou ganhasse do PSDB, eu ia falar para você que isso não ia se repetir. Muitas das coisas que tem hoje, a gente tem relação direta com o ambiente virtual, com conteúdo de desinformação produzido. Então tem muita gente que é beneficiada num programa e propriamente critica na rede do programa porque foi feito um cardzinho com uma desinformação sobre isso, com uma fake news sobre isso. A gente está hoje num processo, não é de guerra de informação, é um processo de guerra cognitiva. A construção no ambiente virtual, programada, feita, planejada, para fazer com que as pessoas não entendam esse processo, ou dificulte o entendimento delas. Por isso que a aprovação não se reflete. Então, se você fala assim, mas como é que a pessoa hoje pode falar de desemprego? A gente está nos menores patamares de desemprego. E você vai perguntar à pessoa, o que falta? Emprego. Porque a gente tem todo um trabalho feito, orquestrado, organizado. Assim, se a economia vai bem... É que mudou. Ganha a eleição. Isso. Bom, mas... isso em outros tempos.
Né? Hoje, a gente tem que reconectar com as pessoas. Qual que é o desafio meu enquanto presidente do PT? Hoje, no Estado, por exemplo. Fazer com que a gente reconecte o nosso discurso, que as pessoas entendam o que a gente está... O modelo mudou, Marco. A gente tinha um partido, num contexto econômico, uma determinada forma de fazer política, certo? Então, o PT na porta da fábrica, falava do direito, carteira assinada, que o trabalhador tinha isso. Trazia resultados. Isso. Traz resultado até hoje. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas aí você conversava com a massa e as pessoas entendiam. Hoje, mudou esse arranjo. As pessoas, de repente, não querem ter carteira assinada. Quer ser empreendedor, quer ter seu MEI e trabalhar de forma mais sem cumprir o horário, por exemplo. Está num processo de uberização, está numa empresa de tecnologia, está numa startup, coisas do tipo, com seu horário flexível. E o nosso discurso não está chegando nesse público, por exemplo, hoje mais. Então a gente tem que readequar a abordagem da narrativa nossa para que as pessoas entendam isso, que a gente ainda defende o que é bom para elas, mas esse discurso precisa ser melhorado. Como fazer isso? Ainda a gente ainda não sabe. A gente está tentando como adequar isso. Porque os resultados econômicos que eu te coloquei, por exemplo, você vê o Brasil vai ter um crescimento de PIB, segundo as projeções internacionais, de 3,5%. Resultado que nunca teve nos anos juntos do governo passado. Mas se pergunta se suas economias, tá ruim. Você tem o PIB aumentado, você tem a maior atração de investimento estrangeira nos últimos 10 anos do Brasil, que é muito positivo. Você tem a inflação praticamente sob controle, tem o desemprego num percentual baixo, mas se você perguntar, vai falar que a economia está ruim. Porque a gente não conseguiu se comunicar da forma em que as pessoas entendam por conta dessas mudanças que teve. Então, hoje a gente tem que entender esse processo, tem que reorganizar a nossa linguagem, a narrativa nossa, para que as pessoas compreendam. Até que ponto as pautas de costumes assim influenciam nessa percepção também ruim em relação ao governo? Eu tenho assim, a pauta de costume é uma pauta da extrema-direita. Nós, do PT, sempre tivemos ela incorporada nas nossas ações. Contra a criminalização dos homossexuais, sem criminalizar a opção das pessoas, sem ter preconceito, essas coisas. Nós sempre defendemos, contrário a tudo isso. Mas o povo da extrema-direita começou a criar fake news sobre isso. Aí começa lá. E começou a o PT defende a mamadeira de pirosca. Desculpa o termo, mas era esse usado. O Haddad entregou na campanha passada o kit gay, que nunca existiu, nem a mamadeira nem o kit gay. Então eles trazem a pauta de costume para esconder a pauta econômica, que tem resultado, para esconder a discussão sobre o Brasil saudável, que é a gestão pública mais participativa. Mas por que eles encontram tanto eco? Porque é uma pauta que chama atenção. Entendeu? Porque a gente tem a ampliação de valores do sistema de crenças e valores na sociedade hoje. E quanto mais conservador o Estado, mais tem eco. Aqui no Paraná tem mais eco do que no Nordeste, por exemplo. Essa pauta. Em Curitiba, particularmente? Mais ainda. Então, assim, a gente tem isso porque a gente tem um trabalho realizado sobre isso. Então, quando você não consegue discutir economia, quando você não consegue discutir gestão pública, você vai para a pauta de valor. E a maioria delas é mentira. Sabe, se o PT defende o aborto. Não existe isso. Eu sou presidente do PT, eu não sou a favor do aborto. Então, assim, o Lula declarou isso nas eleições também. Então, assim, há coisas que elas são mistificadas. E aí a gente demora um tempo para poder pagar isso tudo. Então a gente vai tendo que fazer esse trabalho que eu estou te colocando aqui. Como que faz esse trabalho num ambiente que praticamente no mundo inteiro a extrema-direita está avançando e incomodando, vamos dizer assim, os partidos ao centro? São ciclos, né? Se a gente pega a história mundial, há uma oscilação nesse sentido. E essa onda de extrema-direita está acontecendo no mundo? Sim, claro, está acontecendo no mundo. Está acontecendo na América do Sul também, né? A gente, embora tenha a vitória da Frente Ampla no Uruguai agora, né, de esquerda, mas a gente tem na Argentina a vitória da extrema-direita. Então, assim, cada caso é um caso e eles estão conectados. Um exemplo para a gente agora, eu vou estar no Congresso do PT agora dia 5, 6 e 7 em Brasília, e uma das ideias que eu tenho para falar lá é a gente estudar o que foi feito no Uruguai para ver o que aconteceu, que eles conseguiram vencer um governo de extrema-direita, na verdade, né, que estava no poder. Como eles conseguiram conversar com a população.
O que foi feito lá que pode ser feito aqui para a gente poder encontrar a conexão. Tem outros resultados. A gente teve resultado no Reino Unido, na França. Temos que ir atrás desses resultados aí e ver qual tipo de trabalho, qual que é a narrativa que foi usado, qual que é a fórmula usada, o jeito, para a gente poder construir isso aqui. Aqui no Brasil, eu não tenho dúvida da reeleição do presidente Lula. Mas e se o Lula não for o candidato? Mas o Lula é candidato. O Lula é candidato. O Lula está saudável, o Lula está firme, está trabalhando bastante e ele é candidato. Isso daí a gente não tem. E a gente tem que entender uma coisa. O resultado da eleição municipal, ele não é conectado 100% com a eleição nacional. Toda a história foi assim. Imagine só como é que o Lula virou presidente da República. Aqui no Paraná nós tínhamos 6 prefeitos apoiando o Lula. E o Lula virou presidente com 38% dos votos. Hoje nós temos mais de 50. Sei lá, tem mais. Contando os partidos que estão junto conosco, né, a gente tem mais. Então, isso daí não é um resultado direto. Isso não garante a reeleição. O que garante uma reeleição tem a questão de saber se comunicar, traduzir isso em voto, a economia. A economia vai bem, vai, mas as pessoas têm que entender que a economia está boa. A economia está boa e as pessoas estão sendo manipuladas a não estarem com essa percepção, é uma situação. Então nós temos que trabalhar isso. Então tem várias coisas aí. Eu acredito na reeleição do Lula, até por conta que eu acredito que esse cenário que está posto aí, com essas revelações da trama golpista, coisas mais, vão derreter o bolsonarismo. Você acredita mesmo nisso? Piamente. Porque eles estão tentando, na verdade, desqualificar um pouco a investigação e colocar como se fosse um exagero, uma narrativa. Eu tô vendo. E tem bastante empenho no Congresso também do pessoal não tem. Quanto a fato, não tem narrativa, né? Tem áudio de militar tramando o golpe. Tem documento do golpe impresso na Secretaria-Geral da Presidência. Tem cópia do golpe presa agora na sede do PL. A retirada do sigilo do processo, que está público de ontem para hoje, desnuda o bolsonarismo. Que era uma coisa orquestrada. Até as faixas de protesto eram produzidas e desenhadas dentro do palácio. Então você tem aí um presidente que ajudou a planejar, ajudou a organizar e ajudou também a executar esse processo de golpe. E eu acho que a gente chegou à vez das instituições saírem fortalecidas nesse país. E é agora essa vez. É a hora do Poder Judiciário, do Executivo, do Legislativo punir os culpados. Nem na ditadura a gente teve premedição de assassinar presidente eleito, vice-presidente, figuras do STF. Aqui a gente tem isso posto em evidência. E não é só tentativa, né? Houve execução do processo. Não foi só pensou. Não, botaram os caras na rua. Se não fosse um fortuito da sessão do Congresso do STF ter terminado antes, teria dado errado. Se não é o general, ministro-chefe do Exército e da Aeronáutica lá, não aceitamos o golpe, tinha dado o golpe. Não, esse povo tem que pagar, e isso está ficando escancarado. E a direita não tem outro candidato? Não, a gente precisa separar um pouquinho as coisas, né? Quando fala direita, não, tem extrema direita e tem esquerda, né, hoje constituído no país. Eu acho que tem outros candidatos que estão próximo. Com força para enfrentar o presidente Lula? Não, com força para o presidente Lula, não. É o único que tem um pouco de força ainda é o Bolsonaro, que vai perder mais ainda essa força agora. A gente tem os governadores que estão reeleitos, como é o caso do governador de Goiânia, de Goiás, o Caiado. Tem a questão do Zema em Minas Gerais, tem o próprio Ratinho aqui no Paraná, tem o Tarcísio em São Paulo. Eles têm um aspecto já mais à direita, indo mais para a extrema-direita, quase, né? Digamos assim, mais à direita, obviamente, do que a extrema-direita. Mas eu acho difícil a eleição, porque não são figuras a nível nacional ainda conhecidas. O Tarcísio, por exemplo, eu acredito muito difícil largar o governo do estado de São Paulo para a presidência, porque ele vai tentar uma reeleição. E ele tem que abrir mão do cargo. Tem que abrir mão do cargo para ir para um debate com o presidente Lula. Não é qualquer figura. Estou falando de um presidente que se ganhou a eleição 3 vezes, né? Fez a Dilma presidente, ajudou a construir o Senado da Dilma presidente 2 vezes. Então, é uma pessoa que ela é maior que o PT. Né? Sempre bem claro, o Lula é muito maior que o PT. Então, é uma figura carismática, tem acertos enormes no governo. Então, acho difícil, né, a não reeleição do Lula. Mas ainda tem o Congresso super contrário. O nosso maior desafio. E enfim, pode acontecer muita coisa também, né? Pode, mas o nosso maior desafio, acho que a eleição mais importante para nós, além de reeleger o Lula, obviamente, é eleger deputados e senadores com compromisso progressista.
que é onde a gente não tem as vitórias plenas. Você pergunta assim, mas o Lula fez pouco? Eu te falei, comecei no nosso bate-papo aqui, que diante do cenário que ele tinha encontrado. Quando a gente fala do cenário, tem a destruição do país com as contas e com problemas todos que o Bolsonaro deixou, mas o ambiente político. Lula vem com minoria na Câmara e minoria no Senado. Sim. Aí tem coisas que a gente é intrínseca ao PT. Reforma trabalhista. Que a gente queria fazer, mas não tem voto para fazer. Entendeu? Revogação do novo ensino médio. É uma bandeira que a gente contra, mas não temos voto para fazer. Então tem muitas coisas que a gente queria ter feito, não conseguiu. Taxar as grandes fortunas. Não conseguimos fazer. Que é a justiça fiscal e justiça social e tirar do mais, do maior e passar por menos. Aí a pessoa pergunta assim, pô, mas o Lula não falou que quem ganhasse até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda? É uma bandeira nossa. Mas para isso a gente precisava fazer a taxação da grande fortuna, entendeu? Para poder taxar mais eles pagarem mais e o pobre pagar menos. Aí você não consegue fazer por conta das dificuldades que a gente tem no Congresso. Então, diante disso também, até essa questão do projeto da anistia lá, que agora falam, está enterrado, mas será que está enterrado mesmo o projeto da anistia? Porque com maioria... Mas uma coisa é maioria e outra coisa é opinião popular favorável. A opinião popular hoje é contra o golpismo. Isso pesa muito. Porque o deputado que vai lá votar, ele anda pelo seu estado, anda para lá e para cá. E ele também toma... o voto dele está condicionado à vontade popular dos seus eleitores. Então, quando há um massacre muito grande, uma criminalização por parte do povo, como está tendo, ninguém concorda com esse processo. Muito poucos. Aí ele é pressionado. Então, isso perdeu muito o ambiente político. Mas o cara já era a favor da anistia. O da extrema-direita continua. O mais ao centro-direita ele começa a sofrer pressão. Isso, claro. Porque eu percebo muito silêncio, assim, de lideranças políticas teoricamente democratas, né, que não estão se manifestando, não estão condenando, não estão nada. O silêncio diz muita coisa. Então, é bastante silêncio. Isso. Inclusive, se fosse em outros tempos, haviam manifestações positivas criticando que era um exagero, que não tinha conseguido isso, aquilo. Mas eles não estão fazendo esse comentário também. Quem está falando isso é só a extrema-direita. É um silêncio para os dois lados. É isso. Digamos assim. Esperando para ver o que vai acontecer. Mas eu vejo, por exemplo, políticos de centro criticando essas posturas. Então, você já pega assim, tem um pouco mais ao centro e à esquerda criticando, e só a extrema-direita. Então, defendendo. Então, a gente está vendo aí que a gente tem hoje uma vantagem sobre isso. Então, eu acredito que o processo de anistia, ele está enterrado. Está enterrado mesmo. Hoje, né? É dinâmico, né? Acontece um fato diferente, Você vê assim, por que o projeto da anistia está enterrado na minha avaliação? Porque aconteceram 2 fatos. Aquele rapaz com a bomba lá no... Começou ali, né? E depois, na sequência, as revelações desse processo de golpe de Estado, que envolve militares, envolve civis e políticos, né, praticamente, nesse processo como um todo. Então, essas 2 coisas fizeram que o processo... projeto de lei da anistia, pare por aí. Para encerrar, uma questãozinha sobre a questão da polarização. Eu lembro que, sei lá, 2015, algo assim, se dizia o PT e o PSDB ainda vão ter saudades uns dos outros. No sentido de que eram adversários, porém não eram inimigos. Justamente, só adversários políticos. E parece que essa profecia se concretizou. Até quando vai essa polarização? Essa profecia se concretizou tanto que o Fernando Henrique fez campanha por Lula, participou do programa de TV do Lula pedindo voto para o presidente Lula. Acontece o seguinte, nós éramos adversários políticos e a maioria do tempo jogado era dentro das 4 linhas. Não tinha política do submundo como tem hoje, esse esgoto pantanoso que é o ataque de fake news, o uso da internet para fins não verdadeiros, de grupos de WhatsApp, Telegrams e coisas do tipo, com mentiras absurdas. E esse processo todo, Marta, fez com que a gente entendesse que a gente precisava se juntar para derrotar o mal maior. E foi isso que aconteceu. Então, muitos estados a gente teve a junção do PSDB com o PT. Então, mas o Brasil sempre teve eleição polarizada. Desde que teve segundo turno, as eleições são polarizadas. Mas é um polarizado mais aproximado do que o que está hoje, né? É que hoje não tem como conversar com aqueles que não conversam. Como é que eu vou fazer um diálogo com um cara que acha que o comunismo existe no Brasil? Não tem como. Como é que eu vou fazer um diálogo com um deputado, por exemplo, que propôs ontem que não tenha feriado para todo mundo trabalhar os 365 dias do
no ano. Não tem como dialogar com uma coisa tão diferente. Sabe? O fogo e a água não dialogam, não faz diálogo. Tá bom, tá certo. Bom, eu quero agradecer a presença do deputado aqui no nosso estúdio. Um minutinho para se despedir dos nossos espectadores. Tá bom, Marta. Eu quero agradecer você pelo bem na pauta aqui do bate-papo desse podcast gostoso aqui no Bem Paraná. Agradecer ao Evandro que está aqui conosco, a Josiane que está ali do lado, né, o Rony que recebeu a gente tão bem aqui, dizer da importância que é esse ambiente em que a gente consiga fazer informação, passar percepção para as pessoas, e vocês são democráticos, recebem os espectros políticos como um todo aqui, isso é muito importante. Então eu quero agradecer você que esteve aí conosco, se puder compartilhar, se puder divulgar esse bate-papo gostoso com a Marta aqui com a gente, para falar um pouquinho para a nossa sociedade que há esperança que o Brasil continue melhorando, que a democracia esteja firme, forte e consolidada nesse país e que a gente consiga os resultados colocados durante o processo eleitoral, que é melhorar a situação econômica e social do nosso país. Tamo junto aí. Brigadão, Marta. Bom, esse vídeo fica disponível no YouTube. A gente volta com o próximo Bem na Pauta em seguida. Até lá.